Olha, eu já tive experiência com 3 psicodélicos, né? A primeira de todas foi com a ibogaína, né? Eu sempre acompanhei pacientes que tomavam ibogaína e tal, e ficava muito curioso com a reação que eles tinham, então resolvi experimentar também para ver como é que é. E fiquei muito impressionado, eu tive a experiência clássica da ibogaína, né? Lembrei de um monte de eventos aí da minha infância, da minha adolescência, vi cenas, né, imagens da minha infância, da minha adolescência. É muito interessante a nitidez dessas imagens, né? Você, de olho fechado, você vê nesse escuro, né, que se forma, você vê uma tela mesmo, né? E nessa tela se projeta uma imagem de alguma cena da tua infância colorida, né, e em câmera lenta. E até depois que você se familiariza um pouco com a experiência, você consegue mentalmente ordenar que aquela cena, por exemplo, pare ou que ela volte, você dá tipo um rewind aí, como se fosse um Blu-ray, né? É bem interessante, eu vi coisas bastante interessantes que me fizeram entender algumas coisas aí da minha vida, né, do meu relacionamento com meus pais e tal. Eu estava fazendo um estágio, né, a minha formação original, eu sou médico, né, sou formado aqui pertinho, na Escola Paulista de Medicina, e fiz a especialidade de clínica médica e de gastroenterologia. Formei em 1984. Mas em 94, eu estava fazendo um estágio no exterior, e uma coisa assim informal, e encontrei o descobridor das propriedades antidependência da ibogaína, que é o Howard Lotsof, né? Ele contou a história dele, que aos 19 anos ele era usuário de heroína, aí ele descobriu a ibogaína, experimentou a ibogaína para ver como é que era, ele não tinha intenção de parar de usar, né? Mas experimentou, teve essa reação clássica também, e quando passou, e é demorada a experiência de ibogaína, e entre 12 e 24 horas, quando passou, ele sempre contava isso, que ele percebeu que ele não estava com abstinência, que fazia um tempão que ele não usava heroína, ele não estava com nada de abstinência. E nem com fissura, né? Com craving, né? Para usar. Isso impressionou ele bastante, ele imaginou que tinha a ver, né, com a substância que ele tinha experimentado, e deu para a esposa, para a noiva dele na época, né, hoje viúva, né, ele faleceu em 2010, a Norma Lotsof. E aconteceu a mesma coisa com ela também era usuária de heroína, também perdeu a vontade e também não teve abstinência. Aí ele começou a oferecer isso para alguns amigos e para a maioria deles funcionou, né? Como qualquer substância, como qualquer remédio, a ibogaína também é uma coisa que não funciona igual para todo mundo, né? Os psicodélicos também são assim, né? Então, como todo remédio, como todo psicodélico, como toda substância, o efeito é variável de pessoa para pessoa, mas para a maioria das pessoas funcionou igual ao que funcionou para eles, né? E então ele saiu aí batendo de porta em porta, né, vendo se encontrava alguém lá nos Estados Unidos, em alguma universidade, para pesquisar isso. E demorou, esse evento que eu comentei aconteceu em 1962, dele experimentar. Só em 91, 29 anos depois, é que ele encontrou uma equipe da Universidade de Miami disposta a fazer essa pesquisa, né. E aí as pesquisas começaram, e aí quando ele comentou comigo, eu me interessei por uma questão assim pessoal. Eu tinha uma pessoa muito próxima a mim assim que estava com um problema com cocaína e eu achei que talvez valesse a pena. Ele me explicou que não era possível colocar essa pessoa na pesquisa, mas que tinha uma clínica que ele conhecia no Panamá que já fazia esse tratamento assim legalmente, né? E que era de confiança. E eu acabei então acompanhando, né, esse paciente aí para fazer esse tratamento, fiquei muito impressionado, não só com o resultado nele, mas de outros rapazes e uma moça que estavam lá no mesmo momento, né? E isso para mim, essa vez aí, foi uma espécie de um curso de ibogaína. Eu já vi vários pacientes tomando, entendi o protocolo. O Howard Lotsof, apesar de não ser da área da saúde, ele era um cineasta, né? Mas ele entendia muito do assunto, né? Me ensinou bastante, né? Eu não sei, na verdade, se ele fez um filme como diretor, tal, mas ele participou de um documentário sobre ibogaína que chama O Rito de Passagem, né? O diretor era o Ben de Loenen, é um holandês, né, que fez esse filme como um trabalho de conclusão do curso dele, mas se envolveu tanto na causa que até hoje ele está envolvido e é um dos fundadores da ICEERS, né, que é aquela ONG que promove pesquisas com ayahuasca, com ibogaína. Foi o Ben que fundou, um dos fundadores, né? E nasceu assim, nasceu como um trabalho de conclusão de curso. Aí eu acompanhei esse tratamento e esses outros pacientes aí, achei muito interessante, né?
me encorajei, vamos dizer assim, a recomendar esse tratamento para outras pessoas. Só que sempre quando eu recomendava, eu falava, olha, é um tratamento que tem no exterior, né, tal. Até que uma das pessoas que eu recomendei falou que não tinha condição de ir no exterior fazer o tratamento, se eu não descobria se era possível fazer o tratamento aqui. E aí quando eu fui pesquisar, eu descobri que sim, que a Anvisa permite a importação desse tipo de substância, porque a ibogaína não é listada, né, na portaria 344, né, de remédios proibidos, controlados, etc. Não é também controlada pela Junta de Entorpecentes da ONU. Então é perfeitamente legal você importá-la, né, desde que seguindo algumas regrinhas da Anvisa, né, a Anvisa tem uma RDC, uma resolução da diretoria colegiada, né, que regulamenta isso, e o principal é que você só pode importar esse medicamento para uso pessoal. Então você pode importar no nome do paciente, na dose ou na quantidade que aquele paciente vai consumir, né. Fazendo assim é perfeitamente legal e não tem problema nenhum. Então a gente importou, a primeira vez a gente teve uma dificuldade com a burocracia, mas depois que a gente aprendeu, ficou mais fácil. E durante muitos anos, então, eu vinha fazendo esse tratamento, até que em 2009, eu estou falando da minha experiência pessoal, né? Até em 2009, de tanto ouvir os pacientes contarem, né, as histórias da ibogaína, eu resolvi experimentar um pouco e fiquei muito impressionado com a experiência, né? Foi muito útil para mim em vários aspectos, né? Como pessoa, como médico, né? Como, vamos dizer assim, facilitador ou provedor de tratamento de ibogaína, porque agora, depois disso, eu entendo melhor as reações que os pacientes têm, né? Consigo me colocar no lugar da pessoa, e isso facilita. Eu acho que isso, inclusive, gera confiança quando eu comento com o paciente, ó, já passei por isso, já tive aí nessa situação que você está agora. A ibogaína acelera o curso do pensamento, né? Então, no primeiro momento, dá uma sensação ruim, dá a impressão que você está perdendo o controle sobre os seus pensamentos, dá medo. Eu lembro que eu senti medo. Lembro até que eu pensei, ué, para que eu fui inventar? Para que eu fui tomar esse negócio aqui? Mas, no fim, a experiência foi positiva para mim. Eu realmente vi várias cenas da minha infância, vi várias situações, assim. Não vi, na verdade, nenhuma situação dramática, nada traumático, mas, pelo contrário, vi só coisas boas, que me fizeram perceber como eu tive uma infância boa, como meus pais eram duas pessoas muito bacanas, né? Meus irmãos também. E isso me fez ver a vida de um jeito diferente, sabe? Um jeito assim, mais positivo, né? A gente fala, pô, sou um privilegiado, né? Fui, né? Isso, continuo sendo privilegiado. Preciso devolver isso de alguma maneira para a sociedade, vamos dizer assim, né? Para a vida, né? Para o mundo, né? Depois, alguns anos depois, já bastante envolvido na ibogaína, fui convidado pela MAPS a fazer o treinamento para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático com MDMA, né? Aí, em 2016, né, fui convidado pela MAPS, através do Eduardo Schemberg, para fazer o treinamento da pesquisa do MDMA para transtorno de estresse pós-traumático, né? Foi o Eduardo, fomos para os Estados Unidos, o Eduardo, o Álvaro Jardim, a Dora Jardim, né, que são os psicólogos que fazem o trabalho com respiração holotrópica, né, na linha do Stanislav Grof. E foi muito bacana, não só a viagem em si, com essa turma aí, mas aprender um monte de coisa lá sobre MDMA, principalmente com o casal Mithofer, né? A Annie e o Michael Mithofer, né? Que mostraram pra gente um monte de coisa, ficamos vários dias ali aprendendo, e fazia parte do treinamento tomar MDMA, né? E foi muito interessante, eu nunca tinha experimentado, né? Foi meu segundo psicodélico aí. E muito interessante, né? Percebi nitidamente o funcionamento do MDMA. Realmente dá vontade de conversar, dá vontade de falar e dá confiança nas pessoas que estão em volta, mesmo que você não conheça muito bem, né? Então, teve várias situações assim muito interessantes durante o efeito, também efeito prolongado, aí umas 8 horas mais ou menos. Então, teve algumas situações assim bem interessantes, né? Teve uma que mostram bem o efeito do MDMA, né? Eu me considerava uma pessoa assim bastante tímida, né? Reservado e tal. Comecei a contar um monte de coisas aí da minha vida para eles e teve uma hora que eu percebi que o tempo estava passando e que era meio perto da hora do almoço e comentei com eles, falei, olha, é meia hora do almoço, se vocês quiserem almoçar, fiquem à vontade, eu estou bem, não se preocupem comigo, né?
E aí o Michael falou assim, olha Bruno, não, muito obrigado pela sua preocupação, nós vamos almoçar sim, mas eu vou sentar naquele sofá ali mais afastado para o cheiro não te incomodar. Isso veio uma onda assim de amor assim por ele, sabe? Que cara legal, né? Que cara cuidadoso, né? Então para mim foi um aprendizado muito bom isso, aprender a lidar melhor com os meus próprios pacientes, né? E a dar mais atenção a detalhes assim que talvez eu não estivesse dando tanta atenção. Foi a sua segunda sessão psicodélica? Foi minha segunda. A primeira foi essa da ibogaína. Foi em que ano mesmo? Foi 2009. Experimentou ibogaína, você já trabalhava com ibogaína há quanto tempo? Já trabalhava desde 1994, há 14 para 15 anos aí. Demorou. Mas demorou porque no começo era um pouco difícil arrumar a substância, né, a medicação, e ela sempre entrava em falta, não tinha uma produção assim constante, e a gente tomava o cuidado assim de usar sempre uma ibogaína de muito boa qualidade, né, fabricada segundo as boas práticas farmacêuticas. É isso que é difícil arrumar. Ibogaína mesmo, você não tem muita dificuldade de arrumar, mas fabricada com boa prática farmacêutica, com alto grau de pureza, é difícil, não é qualquer lugar que tem. E eu tinha essa preocupação de não tomar qualquer coisa. Eu sabia, por exemplo, que as apresentações normais de ibogaína que circulam por aí tem por volta de 30% de pureza. Mas essa, que era uma ibogaína medicinal, vamos dizer assim, tinha 99,7% de pureza. Então, eu me senti mais seguro quando eu tive certeza que eu ia tomar uma coisa que era de boa qualidade, vamos dizer, né? Porque isso é um risco na ibogaína também. Se você tem 30% de pureza, você tem 70% de impurezas. E muitas vezes as impurezas é que causam alguma reação indesejada, né? Principalmente vômito. É muito comum o pessoal tomar essas ibogaínas não tão puras e falar, nossa, muito forte, vomitei a beça. Não, não é porque é mais forte, é porque não é tão pura. Então você está vomitando, a ibogaína faz vomitar, mas nesse caso de vomitar 30 vezes em 24 horas, é por conta das impurezas que estão misturadas ali. A ibogaína bem pura, né, de 99,7%, quase 100%, faz você vomitar só quando você se movimenta, você levanta, você mexe muito a cabeça. Normalmente você tem um pouco de enjoo, mas dá para segurar. Então eu tinha essa preocupação, por isso que eu acabei só tomando nessa época. Depois em 2019, fim de 2019, quase começando a pandemia, eu tive a oportunidade de experimentar a ayahuasca, e com um grupo assim, de pessoas de bastante confiança. Foi uma experiência bastante interessante, mas eu sei que poderia ser melhor. Eu vomitei bastante, né? Não tive tanta alteração assim mental. Tive bastante alteração da parte digestiva, tive diarreia, tive vômito. Imagino que isso tenha acontecido porque eu não estava em jejum, eu não segui algumas orientações. E também teve um outro componente que eu acho assim, foi meio uma lição de humildade para mim, porque eu cheguei com uma postura, não para ninguém, né, mas para mim, né? Já tomei ibogaína, né? Então a ayahuasca eu tiro de letra, e não é assim não, né? Não foi nada assim, foi violento, e eu fiquei grato com essa experiência, aprendi com isso, mas não tive aquelas mirações, aquelas coisas. Mesmo assim, mexeu muito comigo, assim, os cânticos durante a experiência, né? Então eu fiquei imaginando isso, como deve ser tomar ibogaína, tomar ayahuasca na floresta ali, né, com os xamãs, né, se pessoas assim aqui já totalmente ocidentalizadas, vamos dizer assim, né, com essa nossa cultura aqui, só com os cânticos já me impressionaram, imagina então estar lá mesmo no olho do furacão, vamos dizer assim, né? Então acho que seria uma coisa muito interessante para eu fazer no futuro aí, ter essa experiência. Foi num contexto religioso nada exagerado, não era exatamente uma cerimônia tipo Santo Daime ou tipo União do Vegetal, mas tinha uns cânticos, tinha umas músicas, era um grupo que entende muito do assunto, né? Depois, quando terminou, teve uma discussão super interessante, assim, uma discussão filosófica que incluiu assim a função das pirâmides e as proporções entre as pirâmides. Eu achei assim sensacional, achei as pessoas que estavam ali muito inteligentes, né, muito cultas. Foi uma experiência bem interessante. E que eu percebi assim no pós, que eu achei que não ia sentir nada, porque como eu não tive as mirações, tal, né, só vomitei, mas não, nos próximos dias, nos dias seguintes, fiquei muito mais tranquilo, muito menos ansioso, senti que realmente faz diferença, mexe com você mesmo, né? Basicamente eu acho assim que o que importa para as pessoas, né, que não tem muita familiaridade, a grande diferença é que os psicodélicos não causam dependência, né? Você não vai achar ninguém que seja dependente de LSD, dependente de ayahuasca,
muito menos de ibogaína, que a experiência é bastante desconfortável, então na verdade não é uma coisa que você queira fazer recreativamente. Você observa pessoas, às vezes, fazendo uso recreativo de algumas dessas substâncias, mas não por dependência, né? Não porque ele sente fissura, ou não porque ele sente abstinência se ele não usa, não é isso. É que algumas experiências são interessantes, então a pessoa acaba repetindo aquilo, mas não é uma coisa que leve a uma falta de controle, como os opiáceos, por exemplo, tipo heroína, que levam a uma falta de controle total, a própria cocaína leva também. Essa questão de droga ou não droga, né? A definição de droga, em termos médicos, é que é qualquer substância que entra no teu organismo e faz um efeito, né? Então, um monte de coisa é droga, né? O café é droga, né? O suco de laranja já não. Mas se pegou uma coisa pejorativa, né? Droga virou sinônimo de coisa ruim. Mas não é. Se não existissem as drogas medicinais, a gente não, provavelmente não estaria aqui, né? Então, tudo que a gente toma de remédio, quando a gente tem uma dor de garganta e toma um antibiótico, é uma droga. Quer dizer, uma substância que entra lá dentro e faz efeito. O que aconteceu foi que na década de 60, década de 70 nos Estados Unidos, se aumentou muito o consumo, começou a aumentar muito o consumo de LSD, e por uma questão assim de preconceito e de falta de informação, o governo resolveu proibir ao invés de regulamentar, né? E aí, para justificar essa proibição, se fez assim, uma série de propagandas, se divulgou um monte de informações que não são verdadeiras, né? Então você vê, eu já vi, muitas pessoas já devem ter visto isso, anúncios, né? Reportagens, né, que passavam na televisão mostrando uma pessoa que tinha consumido LSD e que ela ia morrer porque ela ia ficar psicótica, ela ia ter esquizofrenia, né? Mesmo da cannabis, né, da maconha, o pessoal falando que as pessoas que usavam maconha iam ficar violentas, iam matar outras pessoas, ou que iam perder o controle das suas pulsões sexuais, e iam, né, se relacionar com todo mundo ao mesmo tempo. E não é nada verdade isso aí, né? É lógico que se você der uma substância forte, que não é LSD, para alguém que tem algum problema mental, essa pessoa pode ter algum problema maior, isso pode ser potencializado, né? Mas isso pode acontecer com simplesmente qualquer substância, né? Tem pacientes, por exemplo, com esquizofrenia que tomam antidepressivo e surtam, né? E às vezes não precisa nem tomar nada para surtar, às vezes um som, uma palavra, uma situação faz a pessoa surtar. Então, não é a mesma coisa que as drogas de abuso, vamos dizer assim, né? Os psicodélicos são substâncias que, ao entrar no organismo da pessoa, né, ao entrar no cérebro, elas promovem uma mudança da arquitetura do cérebro, elas promovem um aumento da conexão entre os neurônios, e isso, a grande maioria das vezes, é positivo para a pessoa, principalmente para a pessoa que está passando por algum problema, né? No caso, então, por exemplo, dependência química, ou transtorno de estresse pós-traumático, ou depressão, né? E que, por coincidência, são todos problemas, né, que não tem tratamento, né? Vamos dizer assim, nas opções, nas ferramentas que se tem hoje em dia, os remédios normais, não tem tratamento. Você vê um paciente com dependência química, às vezes tomando 5, 6 qualidades de remédio diferentes, né? 2 antidepressivos, um estabilizador de humor, um sedativo, e não adianta nada, ele continua usando droga, né? Os tratamentos tradicionais não funcionam tão bem. Então, isso para outras coisas também. Então, de repente, se redescobriu os psicodélicos, né? Eles foram proibidos nessa época, década de 60, década de 70, foram proibidos meio no embalo, todos ao mesmo tempo, né? Inclusive a ibogaína entrou nessa, o pessoal que proibiu achava que ibogaína e LSD era a mesma coisa, então proibiu a ibogaína também, o que é estranho, porque a própria ONU não proíbe ibogaína, nada, né? E aí isso dificultou muito, porque ficando proibido, dificulta até a pesquisa, né? Então isso atrapalhou demais. Estavam sendo feitas muitas pesquisas com LSD, né? LSD para álcool, LSD para tentar diminuir a criminalidade. Foi feita uma pesquisa muito interessante em que pacientes que estavam presos, né, cumprindo pena, um tempinho antes de serem liberados da prisão, tomavam LSD, e se observou que dessa turma que tomou LSD, ninguém voltou a ser preso, né? Então reduziu, né, a criminalidade nesse caso. Então, que substância interessante, né, que faz isso, né? Mas era uma época também onde estava tendo a guerra do Vietnã e tal, e uma outra característica dessas substâncias, além delas chegarem lá e provocarem reconexões, são substâncias que causam expansão de consciência, né?
E aí não interessava muito para o governo na época, lá nos Estados Unidos, que as pessoas tivessem uma expansão de consciência, bem na hora que ela estava tentando convencer os jovens a irem para o Vietnã, matar os outros, sem nem saber por quê. Então esse é um dos componentes da proibição também, né? Tipo, não vamos expandir a consciência, não vamos permitir que as pessoas expandam a consciência, né? Mas isso levou isso atrapalhou demais as pesquisas e tal, mas depois começou a acontecer isso que eu falei, quer dizer, existem problemas de saúde mental que não têm opções muito eficazes de tratamento. Isso começou a lembrar que na década de 60, 70 se fazia pesquisas com psicodélicos e que mostravam uma eficácia assim surpreendente, e aí a ciência começou a insistir, a batalhar, né, a pedir autorização para pesquisar mesmo a substância sendo proibida, e à medida que os resultados foram aparecendo, estão se derrubando essas barreiras, porque não tem como impedir o acesso das pessoas às substâncias que funcionam. Eu acho que um grande exemplo é o MDMA, né, que é mais conhecido como êxtase, se bem que o que a gente tenta frisar bastante aqui, o êxtase, né, é a substância da rua, então você não garante nem que tenha MDMA lá, e mesmo que tenha, você não sabe nem quantos por cento tem, pode estar misturado com um monte de outras coisas, cafeína, anfetaminas e tal. E tem o MDMA de grau farmacêutico, puro, né, feito de acordo com as boas práticas, que é o que foi usado nas pesquisas. E essa substância é tão eficaz para o transtorno de estresse pós-traumático, e nos Estados Unidos eles têm um problema sério com o estresse pós-traumático, eles têm por volta de 20 e tantos suicídios por dia de veteranos, né? E a gente quando fala veteranos, imagina assim um senhorzinho e tal, mas não, veteranos assim jovens, gente que foi para lá com 18 anos e voltou com 23, né? E estão se matando no ritmo, né, de uns 20 e poucos por dia. Então é uma mudança, né? Hoje a MAPS, né, que é a pioneira na pesquisa do MDMA, e a MAPS vai conseguir registrar no FDA o MDMA no próximo um ano e meio talvez, tem muita colaboração e orientação do FDA, né, que é a agência de saúde deles, né, equivalente à nossa Anvisa, e do próprio Pentágono, né, porque interessa para eles preservar a vida dessa turma aí, que além de tudo são uns rapazes, alguns super treinados, né, para dirigir tanque, dirigir avião. Não tem cabimento deixar essa turma morrer e se matar, né? Então você vê como mudou, né? Da proibição, hoje tem um estímulo do governo para a pesquisa do MDMA e outras por tabela, a psilocibina também, né? A psilocibina funciona muito bem para depressão, a psilocibina funciona muito bem para o tabagismo, né? Para parar de fumar. Inclusive o FDA deu o status, né, da pesquisa da psilocibina, o status de Breakthrough Therapy, né? Quer dizer, uma terapia arrasadora, vamos dizer assim, inovadora ao extremo, né? E deu o que eles chamam de Fast Track, quer dizer, diminuiu um pouco a burocracia para que isso saia mais rápido. Então você vê que está havendo um movimento de entendimento melhor do que são os psicodélicos, de uma compreensão melhor que não é a mesma coisa que as drogas de abuso, cocaína, heroína e tal, e que são benéficas, como qualquer substância, qualquer remédio, né? Isso já é sabido pelos médicos desde, sei lá, de quando, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Qualquer remédio que é feito para você tomar um comprimido 3 vezes por dia, só tomar 20 de uma vez, você vai ter um monte de reações prejudiciais, tem que saber usar. Então a minha visão disso é que existe o uso tradicional, né, dessas substâncias, existe um conhecimento antigo, né, tradicional sobre todas essas substâncias que é muito válido, é muito importante, é um conhecimento vasto, né? Mas para o uso no nosso meio, vamos dizer, é importante que se siga algumas regras, né, da medicina, vamos dizer, para proteger o paciente das reações e para proteger essa causa, né? Não se pode permitir que haja um mau uso, mesmo que bem intencionado, e comece a morrer gente, seja lá qual for o motivo, né? Que isso vai acabar bloqueando essa nova fase de desenvolvimento, esse renascimento psicodélico, né, que eles comentam, vai acabar bloqueando isso porque vai voltar aquela histeria do passado, de isso é perigoso, isso mata. E não é, né? Não existe isso, né? Agora, como eu falei há pouco, você pega um paciente que já é problemático, um paciente que já tem uma psicose, você dá uma substância forte que nem o LSD, num apartamento no 10º andar, realmente, ele corre o risco de não ter o bom senso, não entender direito o que está acontecendo e pular do 10º andar, achando que está sendo perseguido por alguma coisa tal. Então tem que tomar cuidado.
Bom, do ponto de vista, assim, vamos dizer, neurofisiológico, né, essas substâncias funcionam de várias maneiras, né? Uma das maneiras é aumentar os que eles chamam de fatores de crescimento cerebral, né? Que são no caso mais comum é o GDNF, é o Glial Cell Derivated Neurotrophic Factor, né? Então, fator neurotrófico derivado de células gliais. Então, é uma substância que existe normalmente no cérebro da gente, mas alguns psicodélicos aumentam essa substância, a ibogaína está bem estudada que ela faz isso, e isso estimula, então, os neurônios a se conectarem entre si. Essa reconexão, né, causa uma reorganização, vamos dizer, do cérebro, e os neurotransmissores, né, que são substâncias que existem lá no cérebro e que modulam o nosso humor, o nosso estado de espírito, eles reequilibram, porque muitas vezes a gente está em momentos de baixa de neurotransmissor, ou não só de baixa, mas de desequilíbrio. Às vezes até você tem mais do que precisaria, precisa diminuir um pouco para reequilibrar. Essa reconexão ali em massa faz com que haja um reequilíbrio dos neurotransmissores. Isso leva a uma sensação de bem-estar, né? Mas existem outros mecanismos também pelos quais os psicodélicos funcionam, né? Além desse reequilíbrio dos neurotransmissores, além do aumento desses fatores de crescimento cerebral, um deles é que eles provocam uma expansão de consciência. Eles fazem com que o cérebro mude o modo de funcionar, né? E fazem com que a pessoa comece a ter percepções que ela não tinha antes, né? Porque normalmente o cérebro da gente funciona num modo padrão, né? Que eles chamam de modo default, né? Que é uma coisa que é útil para a nossa sobrevivência, porque esse modo padrão de funcionamento, ele filtra um monte de coisas que distrairiam a nossa atenção do que é importante, né? Então, se você, por exemplo, está atravessando a rua, você tem que estar focado no carro, no barulho e na visão, se vem vindo um carro que vai te atropelar ou não. Se você começar a prestar atenção em outros sons, outras situações por trás, você pode se distrair. Isso é um exemplo bem simplificado, mas basicamente é isso. Essas substâncias, elas desligam esse modo default e fazem com que o cérebro trabalhe em quase todo o seu potencial, né? Então você começa a perceber coisas que você não perceberia normalmente, a ter entendimentos que você não teria normalmente, e isso facilita demais a psicoterapia. Esse que é o foco, essas substâncias são úteis para facilitar a psicoterapia. O que a gente considera que realmente resolve o problema da pessoa, se é que ela tem algum problema nesse momento que ela está fazendo esse uso, é a psicoterapia. Essas substâncias facilitam a psicoterapia, faz as sessões renderem mais, né? Porque a pessoa fica mais aberta, ela fica mais perceptiva, ela tem insights, né? Ela tem aquelas percepções que de repente, vamos dizer, cai a ficha de algumas coisas que ela não tinha percebido antes, né? Então isso é muito interessante para a psicoterapia, porque a psicoterapia acaba sendo mais produtiva, né? Um outro modo de funcionamento dos psicodélicos que é bem interessante, no caso específico, é do MDMA. O MDMA, a gente tem uma região bem no centro do cérebro, que é uma região bastante primitiva, né? Que à medida que os seres foram evoluindo, a partir dos répteis já existe essa estrutura, que é a amígdala. A amígdala é a região do medo, é a região do instinto de preservação, né? Então, essa região ela está sempre em atividade, e mais ainda quando a gente está em alguma situação que a gente se sente ameaçado, ela está descarregando estímulos ali o tempo todo para você estar pronto para se defender. O MDMA, ele bloqueia temporariamente, né, durante o efeito dele, a comunicação entre a amígdala e o córtex cerebral, né, o córtex frontal, que é a região, vamos dizer assim, do raciocínio, né? Então, a pessoa está sentindo medo, mas ela não é comunicada que ela está sentindo medo porque está bloqueado. Então é a situação ideal para uma terapia, onde a pessoa vai se abrir, porque ela perde o medo de ser julgada, ela perde o medo de ser mal interpretada, né? Ela perde esses medos, né? E aí ela acaba até ganhando confiança em quem está perto dela, no caso, o psicólogo, por exemplo, ou o psiquiatra, né? É até uma substância que tem um potencial, assim, de algum uso errado, né? Porque isso de gerar confiança pode causar problemas se quem está sendo ali, vamos dizer assim, quem está exposto, né, ou quem está na presença de alguém que está com confiança gerada, tem má intenção, né? Então pode causar alguma coisa prejudicial para aquela pessoa. Mas no uso médico, né, no uso controlado, exatamente isso, a pessoa vai estar cercada de pessoas de confiança, pessoas nas quais ela pode depositar confiança, pode se abrir, pode falar, normalmente, como eu falei, psicólogo, psiquiatra, isso faz render demais a terapia.
Então, o mecanismo de ação dos psicodélicos, né, é mais ou menos esse. Em parte, eles reequilibram o neurotransmissor, em parte, eles causam uma expansão de consciência que causa uma compreensão maior das coisas, e em parte, aí especificamente um aqui, outro ali, eles causam essa alteração do funcionamento do cérebro, onde há mais conexão ou menos conexão, e tudo isso, o resumo de tudo isso, é que eles facilitam a psicoterapia e fazem com que a psicoterapia renda mais. Olha, em termos de pacientes, eu já tratei por volta de 2.000 pacientes, né? Em termos de tratamentos, já fiz um pouco mais, 2.300, 2.400, porque alguns pacientes, não é comum, mas também não é uma coisa rara, alguns pacientes precisam fazer o tratamento mais de uma vez, né? O conceito tradicional da ibogaína é tomar uma vez só e pronto. Mas como a ibogaína é também um facilitador da psicoterapia, muitas vezes a gente tem pacientes que não aderem à psicoterapia na sequência. É um efeito assim meio paradoxal da ibogaína. Eles se sentem tão bem no pós da ibogaína, né, que eles acham que eles estão com todos os problemas resolvidos e que não precisam ir no psicólogo. E aí eles acabam, às vezes, não todos, né, mas muitos acabam incorrendo nos mesmos enganos que eles incorreram da primeira vez, né, que eles começaram a ter problema, né? Então, esses pacientes acabam, até por conta do efeito da ibogaína, tendo essa consciência, olha, eu acabei não tendo a resposta que eu precisava ter, mas também não fiz a minha parte, não fui no psicólogo depois. Quer saber? Vou fazer o tratamento de novo e agora eu vou fazer certinho. E é muito comum isso, a gente receber comunicação de pacientes falando, olha, a primeira vez que eu fiz, não deu tão certo assim, mas eu também não segui as orientações, agora eu estou disposto a fazer tudo certo. E aí você vê que realmente eles voltam com outra cabeça, até é um efeito da ibogaína mesmo, eles voltam com outra disponibilidade e aí fazem tudo de acordo com o protocolo e aí evolui melhor. Então, é por isso que tem uma diferença entre número de pessoas, né, de pacientes e de tratamentos, porque alguns pacientes já fizeram 2 vezes, 3 vezes. A gente tem uma pesquisa que a gente fez junto com o professor Dartil Xavier, o Eduardo Schemberg, a Maria Angélica Comes, né, que é uma psicóloga, um estudo observacional, né, que a gente fez e que a gente avaliou 75 pacientes, né, que tinham tomado ibogaína para cocaína, crack, álcool e maconha. Os pacientes que a gente incluiu a maconha, porque a gente não fez nenhum tratamento especificamente para maconha, mas muitos desses pacientes, além das substâncias que eles usavam, também usavam maconha, então a gente incluiu aí na listinha, né, de substâncias, né? E poucos de opiáceos, né, heroína e tal, porque é uma dependência que não tem muito no Brasil, né, comparado com as outras, né? Existe, lógico, mas não tem muito porque a heroína é muito cara, então para o brasileiro médio é uma dependência que sai cara demais, acaba não rolando, vamos dizer, né? As outras substâncias são mais acessíveis em termos de preço, tipo a cocaína e o crack, então é por isso que a gente vê essa quantidade grande de usuários. E desses 75 pacientes, não deu assim. Se você considerar só a ibogaína e psicoterapia, teve uma eficácia de 62%. 62% pararam de usar as substâncias. E se você considerar alguns pacientes que aconteceram de fazer a psicoterapia, tomar ibogaína e ainda precisar, casos um pouco mais graves, ainda precisarem depois de algum outro remédio, ou um antidepressivo, ou um estabilizador de humor, mas então não foi um tratamento de ibogaína puro, né? Teve a ajuda de outras substâncias, aí vai para 72%, né, de eficácia. É uma eficácia bastante alta, né? E comparado com a eficácia dos tratamentos tradicionais, as internações e tal, mesmo que a gente esqueça os 72%, fale só em 62%, continua sendo mais que o triplo da tradicional e com uma grande vantagem, na minha opinião, que é muito rápido, né? São 24 horas de internação. A gente faz ibogaína num hospital, né? Inclusive aqui no estado de São Paulo existe uma regulamentação do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que recomenda que o tratamento seja feito no hospital, né? E a gente faz isso. A gente encara o tratamento de ibogaína como uma pequena cirurgia. A gente faz exames, né, de sangue, eletrocardiograma antes, a gente fica com o paciente lá no hospital monitorizado o tempo todo e a gente contraindica com frequência o tratamento se o paciente tem algum problema sério de coração, de fígado, de rim, cerebral, ou se o paciente tem algum problema mental, né? Não da dependência química, por exemplo, mas uma psicose, uma esquizofrenia, uma bipolaridade de alguns tipos, tal, a gente contraindica. Então a gente leva bastante a
a sério, né? E é por isso que a gente, na minha opinião, é por isso que a gente nunca viu nenhuma complicação. Existem descritas complicações de ibogaína, inclusive mortes, né? No tratamento de ibogaína, seja aqui no Brasil ou seja no exterior, mas com a gente isso nunca aconteceu. Eu acho que o detalhe aí é exatamente esse, uma boa preparação, né? Encarar isso como uma coisa séria, né? E não fazer numa clínica, numa chácara, no mato, à beira do rio, né? Aí eu até entendo, às vezes, a coisa xamânica, né? E tomar uma substância dessa em volta da fogueira e tal, mas isso eu acho que é bacana com outras substâncias, tipo a ayahuasca, que são bem menos agressivas, vamos dizer, para o organismo. A ibogaína é um pouco mais forte, ela pode tirar o coração do ritmo em algumas situações, então é um procedimento que deve ser feito num ambiente protegido, né, onde você tenha recurso para defender, vamos dizer, o paciente em qualquer situação. E a gente nunca vê nenhum problema, não. E com essa eficiência, assim, com esse nível de eficácia constatado, por que não se investe nesse tratamento para que ele se torne mais acessível? Aí na minha visão, né, é uma questão comercial, né, é uma coisa que acaba não valendo a pena para a indústria da dependência química, para todas essas clínicas, tudo isso que retém o paciente aí por 9 meses internado, 1 ano internado. Algumas clínicas cobram 50 mil reais por mês, 70 mil reais por mês, né? Eu acho que é uma coisa comercial, acho que não interessa, né? Porque é um tratamento muito simplificado. É o que eu falei, são 24 horas de internação, né? E pronto. E eu acho que para o paciente isso é ótimo. O paciente não precisa sumir de circulação. Ele pede uns dias de licença no trabalho dele, sai uns dias da faculdade dele, faz o tratamento e volta. Enquanto que o tratamento tradicional, ele fica 6 meses isolado, 9 meses isolado. Ele perde o ano na faculdade, ele perde o emprego, ele perde a namorada, né? É bem mais complicado. Então, eu acho que a diferença é tão grande entre as duas opções, opção tradicional e ibogaína, que há uma dificuldade ou uma resistência, para falar melhor, do que já está estabelecido a aceitar uma inovação tão grande. A gente vê profissionais assim renomados na área da dependência sendo contra a ibogaína, e quando você vai conversar, você vê, mas por que você é contra? Isso não funciona. Mas por que não funciona? Eu já vi um cara que não funcionou. Eu sempre comento isso. Beleza, lógico, né? Como tem um monte de pacientes que tomam um monte de remédio e não funciona. Mas me mostra um cara que não funcionou a ibogaína, que eu mostro 3 que funcionou, né? É comum eu estar em alguma situação assim, conversando, meu celular vibrar, eu olhar e se alguém falando, ô Bruno, tudo bem? Hoje está fazendo 12 anos que eu tomei ibogaína e estou bem até hoje, muito obrigado, tal. Isso é maravilhoso quando acontece, né? Isso dá um estímulo assim que me dá um gás assim pelo resto do mês inteiro. Na verdade, eu acho que o detalhe principal é assim, essa coincidência, né? Que talvez não seja tão coincidência, da ibogaína não ser proibida, né? Ninguém, na verdade, nem sabia que ibogaína existia até um tempo atrás, então ninguém lembrou de botar ela na lista de substâncias proibidas. Como eu falei, nem na portaria 344, que é a lista aqui no Brasil, mas nem na Junta de Entorpecentes da ONU. Ela é proibida nos Estados Unidos e mais 4 ou 5 países, todos por motivos assim coisas bem pontuais que aconteceram e que nem fazem muito sentido se você for avaliar o motivo da proibição. Mas o fato é que aqui no Brasil não tem isso, né? Enquanto que, por exemplo, a ayahuasca contém DMT, e o DMT é proibido, né? No mundo inteiro. Né? Você vê, tem um caso famoso, um professor, né, que foi preso na Rússia recentemente, foi liberado agora recentemente, estava portando ayahuasca, né? Que não seria motivo para ser preso, mas é isso, contém DMT. E aí pronto, a ibogaína não, ela contém ibogaína, lógico, a gente já está falando da substância, mas não é proibida na maioria dos países, então isso gera uma maior boa vontade. E também eu acho que tem a ver com a própria Anvisa. A Anvisa, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a Anvisa é muito correta, assim, é muito técnica, né? Se você mostrar para a Anvisa que determinado tratamento funciona dentro das regras que ela estipula, eles aprovam. Eles não têm uma coisa pessoal, eu sou contra isso, eu sou a favor daquilo. É só você mostrar, olha, funciona, né? Só que para mostrar que funciona, você tem que seguir várias regras que eles mesmos impõem, né? Que são as regras básicas, na verdade, da pesquisa médica, né, científica. Se você fizer uma pesquisa bem feita e mostrar, vai. Então a Anvisa tem, vamos dizer assim, uma boa vontade
né, em que se consiga regulamentar isso. O interesse da Anvisa é conseguir regulamentar isso, né? Há uma vontade da Anvisa de regulamentar isso, né? Até para fugir do underground, né? Até para fugir da coisa escondida e tal. Em relação ao protocolo, aqui no Brasil tem 2 protocolos de uso de ibogaína. Um que é o original, que é o do Howard Lotsof, que é o que eu sigo com algumas adaptações que eu aprendi nesses 20 e tantos anos, né? Que então é o que a gente chama de o uso da dose cheia, né? Ou da flood dose, né? A dose de inundação, vamos dizer, né? Então o paciente toma uma dose entre 15 a 20 miligramas de ibogaína por quilo de peso, e é isso que ele toma, fica 24 horas internado. Agora, como eu comentei, a ibogaína tem alguns riscos cardíacos que são facilmente gerenciáveis se você souber o que está acontecendo, o que você está fazendo. Mas tem muitas clínicas espalhadas pelo Brasil que são tocadas, vamos dizer, por pessoas que não têm esse conhecimento. Então eles têm medo dessa reação, eles têm medo de um paciente morrer ali na frente, porque é natural, é bom que tenham esse medo. Então eles adaptaram o protocolo, né? Eles dividiram a dose, em vez de dar a dose de uma vez, eles dividem a dose em 5 e dão em 5 dias, né? E aí não é a mesma coisa, não tem estudo sobre isso, mas não é a mesma coisa, isso não faz muito sentido. Isso é a mesma coisa que você estar com febre, em vez de você tomar 30 gotas de dipirona, você tomar 6 gotas por dia durante 5 dias. Quer dizer, quando chega para tomar a dose de amanhã, a de hoje já foi embora. Então isso precisaria de mais pesquisa para se ver se isso é válido ou não. Seria uma microdose? Não chegaria a ser uma microdose, porque a microdose é uma dose abaixo de 1/10, né? E essa seria 1/5. Mas é uma mini dose, vamos dizer assim, né? E isso teria que ter estudos para mostrar, porque há uma vantagem nisso, que é o aumento da segurança, a diminuição do risco cardíaco. Isso é uma vantagem. Mas há uma diminuição muito grande da eficácia também. Então, na verdade, na minha opinião, o que é certo é fazer a dose alta num ambiente protegido, num ambiente onde tenha toda uma equipe ali em volta que entende do assunto e que resolve. Isso é mais ou menos a mesma coisa que você fala assim, para dar menos trabalho e para baixar os custos, vamos operar a vesícula da titia lá na garagem de casa mesmo, com a faca de churrasco, né? Sem anestesista. Para que o anestesista, né? Não chama anestesista. Não chama o cirurgião, eu mesmo opero, né? E aí o risco de morte, de infecção, de complicação é enorme. Enquanto que essa mesma cirurgia feita num ambiente adequado, é tranquila, né? A pessoa no dia seguinte tem alta hoje em dia, né? Então eu acho que tem isso, tem uma certa improvisação nesses protocolos que estão circulando por aí, também com uma visão bastante comercial, né? E não realmente respeitando a boa prática médica aí. Inclusive aqui no Brasil, queria que você comentasse também, está começando a aparecer, né? Tem um circuito aí surgindo do uso tradicional, né? Tem pessoas vindo, não sei de que país, mas tem grupos, é um circuito muito caro, né? Um circuito muito fechado ainda, que é uma experiência muito cara, né? Isso. Então só endinheirados mesmo é que estão tendo acesso. Exato. Mas está acontecendo, né? Tem esse risco também do problema cardíaco? Tem o mesmo risco, né? O que a gente não sabe é a proporção desse risco, porque a gente não tem informações. A gente sabe que de tempo em tempo acontece alguma complicação lá no interior do Gabão, que é onde se originou, né, todo o ritual aí do uso da ibogaína, só que de tempo em tempo tem alguma complicação. Provavelmente essas complicações aparecem em pessoas que já têm problemas cardíacos prévios e que não foram estudadas porque estão lá no meio da floresta e nem faz parte da rotina estudar isso, né? Essa coisa que está acontecendo agora no Brasil, tem realmente um grupo que vem de fora, né? E que inclui nesse grupo um xamã, né, oficial, vamos dizer assim, né, que parece que é uma pessoa que entende bastante do assunto, né. Então, a meu ver, né, esse grupo específico que a gente está se referindo é confiável, né. São pessoas. Tem mais de um. Tem mais de uns, outros eu não. Tem um xamã francês. Então, mas esse é esse que eu estou me referindo. Mas ele é de uma descendência aí, quer dizer, o pai era xamã, o avô era xamã, o bisavô era xamã, então ele tem todo o conhecimento tradicional, aí eu acho que é confiável, eu acho que ele tem a capacidade de identificar problemas, mas esse grupo faz exame antes. Esse grupo faz eletro, faz exame de sangue, não é assim, vamos tomar ibogaína. Então, o problema cardíaco é uma contraindicação. É uma contraindicação. Alguns problemas cardíacos, não todos, mas alguns. Basicamente problemas de ritmo cardíaco, arritmia, bradicardia, né? Porque o que a ibogaína faz é diminuir o batimento cardíaco, faz com que o batimento, a frequência cardíaca diminua muito.
E às vezes diminui não a um ponto tão intenso que é como se o organismo se assustasse, percebesse e se assustasse e dá uma ordem, olha, está batendo devagar demais, bate mais rápido. Só que como está desregulado, vamos dizer assim, ele vai de, por exemplo, de 20 por minuto a 250 por minuto, o que também não é bom. Um batimento cardíaco muito rápido é pouco eficiente. A função de bomba do coração se perde. Ele bate tão rápido que ele não chega a completar o batimento, ele fica só tremendo, vamos dizer assim, né? E isso não é benéfico. Mas esse grupo francês toma esses cuidados. Eu sei isso porque eu já conheci várias pessoas que foram fazer a cerimônia de ibogaína com essas pessoas e pediram para eu avaliar os exames. Eles pediram esses exames aqui, você dá uma olhada para mim? Dou, lógico, não tem problema nenhum. Então por isso que eu sei que o pessoal realmente leva a sério e toma esse cuidado. Mas tem muitas clínicas por aí e muitas pessoas também que tentam aplicar, né, ou administrar a ibogaína para os outros num contexto assim xamânico, cerimonial, que realmente não tem noção nenhuma, né? O paciente não está bem por vários motivos, seja lá o que for, e eles já dão ibogaína. Isso pode inclusive levar a óbito. E tem casos de morte sob o efeito da ibogaína, mesmo aqui no Brasil. No exterior tem várias descritas, aqui tem algumas, né? E a gente identifica, quando você vai ver o que aconteceu, você identifica rapidamente uma quebra no protocolo aí de segurança, né? Não é um coma, de maneira nenhuma. Porque o coma é um estado de rebaixamento da consciência, né? E dependendo do grau do coma, é aquela pessoa que você espeta uma agulha e ela nem percebe, né? Não é um coma que acontece na ibogaína. Talvez a palavra fosse um transe, né? E talvez por algum motivo aí na edição, saiu essa palavra coma. Não é um coma de maneira nenhuma. Durante a ibogaína a pessoa fica consciente o tempo todo, ela sabe onde ela está, ela sabe que ela está sob efeito de uma substância, ela está às vezes até incomodada com o efeito, me dá um remédio aí, me dá uma injeção para cortar isso, está me incomodando, mas ela sabe. Isso é o que os Biwit, né, que é a religião que tem lá no Gabão, que usa a ibogaína como um ritual, ela comenta que a ibogaína leva você para passear no mundo dos mortos, né? E tem vários relatos desse tipo, né? Tem vários relatos de pessoas que comentam que encontraram familiares ou pessoas próximas que tinham morrido, né? Tem vários relatos, inúmeros, de pessoas que veem uma porta, né? E que elas percebem que se elas atravessarem essa porta, elas vão passar para o outro lado, né? É o lado aí que a ciência ainda não consegue explicar muito bem, não sei nem se a gente vai conseguir explicar um dia. Mas eu respeito bastante isso, eu sei que a ibogaína é muito mais do que um simples remédio, né? Mas, sinceramente, não sei explicar exatamente. Muitas pessoas falam, não, faz parte da viagem, vamos dizer. Mas é interessante algumas coisas que se repetem, né? Então, por exemplo, muitos pacientes quando tomam ibogaína têm a sensação que foram transportados para a África, que estão num ambiente ali com pessoas tocando tambor, descrevem cenas ou pinturas ou pessoas que outros que nem se conhecem descrevem também, né? Tem, por exemplo, os Biwit, eles acreditam que o espírito da ibogaína é feminino e eles chamam de mama iboga, né? E essa mama iboga se personificaria numa mulher, uma senhora, né, de uma certa idade, com os cabelos brancos, meio desgrenhados, né? Inúmeros pacientes relatam, eu vi uma senhora com uma roupa estranha, um cabelo desgrenhado, né? E alguns desenham, inclusive, né? E é exatamente igual, é a mesma visão. Então, por quê, né? Várias pessoas diferentes, de diferentes idades, diferentes graus, né, níveis educacionais, teriam a mesma visão. Você pode dizer, mas eles estão impressionados, eles pesquisaram na internet e estão sabendo. Alguns sim, mas não todos. Alguns não têm essa informação. Então tem uma coisa espiritual bastante por trás, né? E acho que é por isso que, inclusive, que a ibogaína é tão eficaz no tratamento de algumas doenças, né? Porque é uma coisa, tem um componente espiritual também, nitidamente. Eu já vi pessoas tomarem ibogaína, chegaram lá se referindo como não acreditando em Deus, não acreditando em alguma inteligência superior, e depois da ibogaína, não, existe sim alguma coisa tal. Então tem uma força por trás aí que eu não sei explicar, né? Olha, o Brasil está super bem posicionado, né? Uma coisa que dá orgulho para a gente, né? Se não me engano, o Brasil é o terceiro maior produtor, né, de trabalhos, né, de pesquisa em psicodélicos, só depois dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? O que é maravilhoso para nós, porque eles têm dinheiro à vontade, nós batalhamos com essa dificuldade de verba, né? Então conseguir estar no terceiro lugar
É a mesma coisa que competir na Fórmula 1 contra o Hamilton ou o Verstappen e chegar em terceiro lugar, né, com um carro brasileiro. Então estamos bom demais, estamos bem demais. E tem o pessoal de Natal, né, o Draulio e o Siddhartha, né, tem o Eduardo Schemberg, né, tem o professor Luiz Fernando Toffoli, né, na Unicamp, e tem o professor Dartil, né, e estou tentando não esquecer ninguém, mas tem a Bia Labate, né, que é uma grande embaixadora, vamos dizer, né, do Brasil, representa bem o Brasil no exterior, né, ela até mora no exterior, né, mas ela é brasileira, né, ela está sempre ajudando e comentando, dando força, né. Então acho que é motivo de bastante orgulho para a gente o fato do Brasil estar tão avançado nessa pesquisa. E eu acho que o motivo principal disso é a ayahuasca. Eu acho, isso é uma opinião pessoal, mas eu acho que a ayahuasca, o fato da ayahuasca ser da Amazônia, então também é brasileira, não é só brasileira, mas também é. Graças ao trabalho de várias pessoas, incluindo o Dartil, dela ter sido liberada para uso ritualístico, isso criou uma abertura, na minha opinião, criou uma boa vontade, né, para outras substâncias que são semelhantes, vamos dizer, né? Então é um caminho aí que já foi em parte trilhado e que então tem pessoas bastante competentes que estão seguindo esse caminho aí desculpa, só para não esquecer, o Rafael Guimarães, né, da USP de Ribeirão Preto é outro pesquisador também, super pesquisador de ayahuasca, né, então essas pessoas mais corajosas assim, né, estão trilhando um caminho, mas que há uma boa vontade, não há tanto preconceito na mente, né, dos brasileiros, né, da gente, como há, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem essa coisa até esquisita, né, de qualquer coisa que altere a consciência não é aceita, né? Tantos remédios normais do dia a dia que a gente toma, se você tomar uma dose um pouquinho mais alta, você altera a consciência, né? Eu já receitei relaxante muscular, tem um tipo de relaxante muscular que se você tomar uma dose um pouquinho mais alta, ou se a pessoa for um pouco mais sensível, ela pode ter visões, alucinações, né? E eu já receitei para uma senhora, uma vez que estava com uma hérnia de disco, ela me ligou à noitinha, falou, olha Bruno, a dor melhorou muito, mas eu deito na cama, olho para o teto, ficam umas coisas passando, como se fossem uns anjos passando, né? Quer dizer, estava tendo visões. Falei, a dor melhorou? Então não se preocupe, a senhora fica deitada, dorme, amanhã quando a senhora acordar não tem mais isso. Então várias substâncias, vários medicamentos podem alterar a consciência, né? Isso não é um problema, o problema é saber usar. O problema é saber usar, o mais importante é com segurança para a pessoa que vai tomar, né? É isso, saber a dose, saber o ambiente onde isso vai ser feito, ter um histórico do paciente, saber quais são os problemas prévios de saúde daquele paciente, ter uma avaliação psicológica, psiquiátrica, saber como é que é o mindset, né? Em que ponto que está, né, a mente daquela pessoa, em que situação que aquela mente está, né? Assim, então existem outras substâncias que alteram a consciência. Alterar a consciência não é um problema. O problema é você fazer isso de maneira segura para o paciente. Você saber que tanto do ponto de vista físico como mental, ele tem condições de encarar aquela substância. Porque é muito diferente, inclusive o ambiente que você está mesmo. Você consumir uma substância que altera a tua mente, num ambiente calmo, tranquilo, ou silencioso, ou com músicas relaxantes, é uma coisa. Você consumir isso no meio de uma confusão, uma bagunça, um ambiente onde haja agressividade, onde haja violência, onde haja barulho, vai ser muito desconfortável. Então, é o tal do mindset, né? do estado mental da pessoa, e a questão do ambiente, né? Onde a pessoa está, o setting, né? Que tem que ser um ambiente favorável, protegido e seguro, né? Isso é verdade, antigamente se achava que o surto era um mau sinal, né? Era um sinal de pior, é um sinal que tem alguma coisa muito errada, e lógico, é um sinal que há algum funcionamento diferente. Mas hoje se sabe que depois do surto, às vezes a pessoa sai melhor, né? Em algumas situações a pessoa sai melhor, e hoje os psiquiatras têm bastante condição, inclusive, de reverter mais rapidamente surtos, né? Tem novos medicamentos que não tinha anos atrás, né? Então, hoje a gente não vê o surto como uma coisa tão desesperadora, tão dramática assim. Se você souber lidar com aquele surto, e lógico, tirar o paciente do surto, mas muitas vezes acaba sendo benéfico. É isso que me faz acreditar que talvez no futuro a esquizofrenia ou outras psicoses não sejam uma contraindicação formal para esses tratamentos. Em alguns casos pode ser que eles estejam indicados e que mesmo que o paciente entre em surto, ele entre num surto controlado, que se consiga controlar isso, tirar isso, e aí ele se beneficie. Mas ainda precisa mais estudos para isso. Foi nesse contexto que eu tinha comentado com você, né?
O problema do modelo da MAPS é o custo, né? Porque é realmente uma psicoterapia assistida por psicodélico, né? E como eu comentei, o MDMA é a substância perfeita para isso, porque ela dá vontade de conversar. Só que ela faz efeito por 8 horas, e aí no modelo deles ficam 2 psicólogos, um homem e uma mulher, durante pelo menos as 8 horas ali ao lado do paciente, né? Então isso aumenta o custo demais. A substância em si não é cara, mas o fato de você ter que designar 2 profissionais de alto nível para ficar 8 horas ocupados com um paciente só, é realmente complicado, né? Mas eu não vejo nesse momento muita escapatória disso, né? Essa questão de 2 profissionais, porque se você botasse um profissional só, você diminuiria o custo pela metade. Mas isso é importante, porque muitos pacientes que estão tratando esse transtorno pós-traumático, o transtorno é de abuso sexual. Então é importante que tenha alguém do sexo oposto ao abusador ali. E como você às vezes não sabe quem foi o abusador, então você tendo um homem e uma mulher, tem alguém do sexo oposto. Isso é muito importante para o paciente se sentir protegido. A gente vê isso mesmo durante o efeito. Muitas vezes o paciente, em alguns momentos, ele começa a ter uma resistência às abordagens vindas da pessoa que é do mesmo sexo que era o abusador. E o outro, ela tem mais facilidade, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que existe uma possibilidade desses medicamentos estarem no SUS no futuro. A ibogaína, por exemplo, eu vejo uma total possibilidade, né? Eu acho até que a gente já teria estrutura para isso, porque os CAPS-AD, eles têm uma estrutura, né, que é quase hospitalar, que permitiria, então, você botar um paciente para tomar ibogaína ali e ficar 24 horas sob cuidados da equipe, né? Um esquema meio de pronto-socorro. Um esquema meio de pronto-socorro, aqueles pacientes que fazem aquelas... Exato, exatamente, né? Então, eu acho que o caminho aí é bastante pesquisa para mostrar que funciona, mostrar para a Anvisa que funciona, registrar na Anvisa e aí pronto. Estando registrado, o governo vai ter que sentar com todo mundo, o Ministério da Saúde no caso, e ver como é que vai implementar isso. Porque existe uma lei, né, que diz que o Ministério da Saúde não pode oferecer pelo SUS tratamentos com medicamentos que não sejam registrados na Anvisa. Isso dá para entender o motivo disso, senão também as pessoas acabam judicializando demais, né, e acabam importando medicamentos caríssimos, que às vezes não estão totalmente indicados para aquele caso. E a gente, infelizmente, é um país que às vezes, na Santa Casa, falta Novalgina, então como é que você vai comprar um remédio que custa milhares e milhares de reais para um paciente só? Eu entendo, né, apesar de achar desumano, mas eu entendo. Mas a partir do momento que for registrado, aí vai ser mais fácil do governo melhorar. E eu acho assim, que o que vai pesar para a gente um dia ter isso no SUS é a eficácia. É tão eficaz, mas tão eficaz, que sai mais barato você gastar os recursos para tratar as pessoas do que para consertar os problemas. Você vê, por exemplo, eu sou favorável à lei seca, eu sou favorável ao controle do álcool para quem vai dirigir. E nas primeiras semanas que isso começou, a diferença que fez nos pronto-socorros aqui da cidade de São Paulo foi enorme, né? Então sai mais barato, né, você economizar nessas despesas, mesmo que você acabe tendo que ter gasto com o tratamento, mas o que você vai economizar lá na frente de pessoas que vão estar bem, pessoas que vão voltar a produzir, né? No caso da dependência química, tem uma quantidade enorme de pessoas que ficam internadas em clínicas ou comunidades terapêuticas, né, que o governo é que paga, é que banca isso, milhões por ano, né? Seria mais barato gastar isso num tratamento, em 24 horas de internação, um paciente de ibogaína, do que bancar anos e anos e anos de internação e pessoas que não estão produtivas e que quando saem à rua não são bandidos, são pessoas que estão com problema mental, mas criam um problema, né, por conta do problema que elas estão passando. Então aumenta a criminalidade, aumenta os assaltos, aumenta os acidentes, aumentam as brigas, né? Você conseguir tratar essas pessoas, você vai ter um pouco mais de paz, né? Então acho que o custo-benefício acaba valendo a pena. E eu acho que a gente, né, incluindo vocês aqui, que estão envolvidos nessa causa, a gente vai acabar conseguindo provar para o governo que o custo-benefício vale a pena. Então, o MDMA também é considerado assim um empatógeno, né? Ele aumenta a empatia, né, das pessoas. E isso é um fato verdadeiro. Eu senti isso na pele quando eu fiz o treinamento, né? Que quando eu voltei, eu tomei MDMA em Charleston, nos Estados Unidos, né, com o casal Mithofer, né? E voltei para São Paulo, desci no aeroporto, né, de Cumbica, e minha esposa e minha sogra foram me buscar, né? E no caminho, né, na Castelo Branco, né, estava um dia assim frio, chuvoso, né? E eu vi um casal com um nenezinho andando no acostamento e no guarda-chuva ali,
me deu uma pena daquele casal, uma vontade de parar o carro e botar eles dentro do carro, sabe? Falei, coitados, estão tomando chuva. Realmente, é uma situação triste, né? Chata, né? Não estava nenhum sofrimento especial, mas estavam muito desconfortáveis. Todo mundo que já tomou chuva no frio sabe que é desconfortável. Então isso me fez entender melhor, né? Normalmente eu teria um sentimento de empatia com essa situação, mas não do jeito que veio. Veio um negócio assim, violento mesmo, né? E em várias situações, às vezes até assim, anúncios na televisão ou filmes, né? Que normalmente eu não me emocionaria, me emocionava, né? Passou um pouco, porque agora também foi em 2016, estamos com 6 anos, fez 6 anos dia 30 de setembro agora. Mas você vê como me marcou, que eu sei qual foi o dia. Eu sei que eu tomei MDMA no dia 30 de setembro de 2016, lembro direitinho, né? E é muito interessante, então acho que é uma ferramenta muito útil em psicologia, em psiquiatria para ser utilizada. Eu já ouvi dizer assim, que a droga é perfeita para você ir naquele almoço com a sogra, né? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim, porque realmente te deixa assim aberto, empático, né? Confiante nas pessoas, né? E então é talvez uma boa substância para você usar num ambiente assim onde você precisa estar mais relaxado, mas ao mesmo tempo empático, né? E não muito fechado. Talvez tomar um pouco de cuidado de não falar demais e de não contar segredos assim que você não gostaria de contar, porque dá vontade, é um soro da verdade, dá vontade de contar suas maiores intimidades, assim, dá vontade de você falar. Eu acredito que é preconceito, porque eu vejo muito preconceito, mesmo na área médica, né? Eu mesmo sofro preconceito de colegas, tal, né? Que não falam nada, mas eu percebo que me olham meio torto, assim, porque não conseguem entender, fazem essa comparação que você fez no começo da nossa conversa. É uma droga, né? E eu acho assim, aí já vem meio com todo respeito, uma certa ignorância, porque independente de ser uma droga, né, de abuso ou não, existem discussões. Aí não é todo mundo que usa cocaína que fica comprometido, não é todo mundo, né, que tem acesso a alguma substância que fica comprometido, que cria dependência, né? É uma minoria, né? Para algumas substâncias, essa minoria é um número um pouco maior, para outras é um número muito menor, mas é sempre uma minoria. Então já tem isso. Agora, no caso dos psicodélicos, que nem dependência criam, né? E que são drogas muito seguras do ponto de vista de toxicidade, né? Então você nunca vai ver alguém morrer de overdose de LSD, né? Por exemplo, ou de overdose de psilocibina, por exemplo. Você pode ter uma experiência difícil, né? Você pode até passar muito mal, mas morrer não tem nenhum caso descrito, né? Eu vi até não sei te dizer a fonte, mas eu lembro que era uma informação confiável, um caso que teve um agente do FBI que estourou um laboratório de LSD e inalou o equivalente aí a 25 mil doses de LSD, né? Ficou, sei lá, 10 dias na UTI, mas saiu, né? Quer dizer, então, não é um negócio que lesa o rim, lesa o fígado, né? Enquanto que a gente tem remédios, por exemplo, e a minha formação original, como eu comentei, é gastroenterologista, já vi isso mais de uma vez, pessoas tomarem remédios para micose na unha e terem hepatite fulminante e morrerem com um comprimido, né? Porque é uma reação da pessoa. Não é que o remédio é forte demais, mas aquela pessoa tem uma sensibilidade maior que a média, então para ela aquilo foi uma overdose e morreram. Já vi, inclusive, uma vez, há muitos anos atrás, uma moça de 22 anos tomou um comprimido e morreu. E não tem isso no psicodélico. Eu acho que é preconceito, que é ignorância, na verdade, a ignorância no sentido mais estrito da palavra, falta de informação, né? Essas pessoas ignoram e colocam tudo na mesma bacia, vamos dizer, né? E aí acham que é tudo bobagem. A gente vê isso muito assim na internet, né? Você vê que tem alguma reportagem sobre a ayahuasca, sobre psilocibina, aí que você vai ver os comentários, você percebe que as pessoas estão comentando, aliás, não têm a menor noção do que estão falando, e estão falando. É um problema dos tempos atuais, né? As pessoas, a internet deu voz, né, em cima de todos os assuntos, a pessoas que não entendem de todos os assuntos, ninguém entende tudo, né? Então você vê comentários sobre vários assuntos, ali você fala, meu Deus, o que essa pessoa está falando? Ela não tem a menor informação. E eu acho que isso afeta, infelizmente, bastante a classe médica, bastante a alguns cientistas, e aí tem esses medos do governo de que as pessoas pensem por si próprias, dos governos, né? Que as pessoas pensem por si próprias, né? Então acho que isso explica por que alguns países estão fazendo um caminho que é o contrário do que se esperaria em pleno século XXI, né? Mas é o que está acontecendo em alguns lugares. Eu acho que o que a gente tinha que fazer era, como eu falei há pouco, pesquisar bastante e educar bastante as pessoas, né?
Então, você tem um grupo de médicos, né, que é contra. Ó, vamos mostrar trabalho científico para esse pessoal, né? Porque não tem como negar, né? Mas a gente vive realmente num tempo assim complicado, né? Onde não se respeita a ciência, mas se respeita informações que são jogadas no ar. Aí você sabe, vem lá da onde, aí todo mundo faz aquilo, todo mundo acha que aquilo está certo. E cadê o racional daquilo? Né? E aí uma coisa não, que tem um racional, que tem uma experiência aí de, vamos dizer, até de milênios no caso, né? Aí não se valoriza, né? Eu sou de 1961, né? Tenho 61 anos agora. Eu acho que o mundo já foi melhor do que é agora, infelizmente. Mas eu acredito que vai melhorar de novo, né? Mas já foi melhor. Então, eu quero encerrar te perguntando sobre os estragos do governo Bolsonaro na ciência psicodélica. Olha, basicamente falta de verba, né? Porque não levam a sério, né? É exatamente o tipo de pessoas, muitos, né? Não todos, né? Mas muitos que não entendem do assunto, mas acham que entendem, né? Mas eu não vejo, para ser bem sincero, eu não vejo assim, da parte do governo atualmente, uma coisa assim, contra por ser contra. Eu acho que está inserido na ciência de modo geral. É um dos segmentos da ciência, então não vamos dar verba. Mas não tem, somos contra a ciência psicodélica por causa disso, daquilo. O que a gente vê no caso específico da ibogaína, a gente vê que tem uma estrutura patrocinada pelo governo, de uma série de clínicas, de comunidades e tal, e que recebem dinheiro governamental, e que, não para todas, tem algumas muito, muito sérias, mas para algumas não são nada sérias, é só um ralo de dinheiro governamental mesmo. A gente vê toda hora reportagens, né, das pessoas estando internadas nesses locais, sendo violados os direitos humanos e tal. E para essas não interessa a ibogaína, porque a ibogaína vai tirar o cara que está internado lá durante um ano, né, ou vai ficar um ano internado, e ele vai ficar 24 horas no hospital e depois ele vai voltar a tocar a vida dele. Então não interessa porque as verbas vão diminuir, né? Eu acho que infelizmente tem esse viés comercial nisso aí. Também vale para a Big Pharma, em relação aos psicodélicos, qual é o grande problema da Big Pharma? A maioria deles são poucas doses. Se não é uma dose só, que nem ibogaína, são 3, que nem a psilocibina para depressão, por exemplo, ou MDMA para transtorno de estresse pós-traumático. Não vale a pena. Eles querem alguma coisa que... A gente até aprende isso quando você se forma. A gente vê os professores falando, eu vou passar um remédio aqui para a senhora, para a sua pressão alta, a senhora vai casar com o remédio. É para tomar para o resto da vida. É isso que eles querem, que todo mês você vá lá e compre o remédio. Então, uma substância que é usada poucas vezes na vida, se não uma, mas 2, 3, 4, não interessa comercialmente. Mas, de novo, eles vão se render, porque a eficácia vai se impor. Né? A eficácia vai se impor, eles vão ter que encontrar soluções. Eu acho até que eles estão torcendo para essas pesquisas de microdoses mostrarem que a microdose também funciona, porque aí me dirão, não, então pelo menos usa por 3 meses, usa por 2 meses, vai render um pouco mais, né? Porque basicamente é essa a lógica, né? Não interessa uma coisa que você toma uma vez só na vida e te resolve grande parte do problema. Para a indústria tem que ser uma coisa de uso contínuo, né?